O objetivo dessa aula é a gente entender a definição de função do segundo grau, tá? Tema da aula aí, ó, definição de função do segundo grau. Então vamos lá. Uma função f definida nos reais em reais, né, ó. F, os dois pontinhos aqui significa definida nos reais em reais. Isso aqui significa que o domínio da função é os números reais, né? O contradomínio e a imagem também é o conjunto dos números reais, tá? Então, uma função f definida nos reais em reais chama-se quadrática ou do segundo grau, né? Porque a gente pode chamar a função do segundo grau de função quadrática também. Então, a gente chama de função do segundo grau quando existem números reais a, b e c, com a diferente de zero, tal que f de x igual a ax quadrado mais bx mais c para todo x pertencente aos reais. Então, a gente chama de função quadrática toda vez que a gente vê uma função deste tipo aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c é uma função quadrática ou uma função do segundo grau, certo? Aí aqui está falando, ó, que o a tem que ser diferente de zero. Por que que o a tem que ser diferente de zero? Porque, ó, se você bota zero no a, vai ficar 0 vezes x ao quadrado, que dá zero. 0 vezes qualquer coisa dá zero. Então, vai sumir isso aqui e vai ficar só bx mais c. E isso aqui é uma função do primeiro grau, né? Ó, a gente tem uma letra com a incógnita e um termo independente. Então, se a gente zera isso aqui, né? Se faz 0 vezes x quadrado, zero aqui, e isso vai me dar uma equação do primeiro grau. Então, o a tem que ser sempre diferente de zero para que isso aqui seja uma equação do segundo grau. O b pode ser zero, o c pode ser zero, a gente já vai ver ali do lado nos exemplos. Mas o a nunca pode ser zero para que se mantenha isso aqui sendo uma equação, uma função do segundo grau, né? Ou uma função quadrática. Então, a função ela é dos reais em reais, né? Lembrando que o domínio dessa função, né, da função do segundo grau, é todos os números reais. Bom, vamos ver por que isso acontece. É interessante a gente ver isso. A gente tem aqui a função, ela tem essa cara, ax quadrado mais bx mais c. Quando a gente estudou lá na playlist de função, na playlist de função normal, né, sem ser a do primeiro grau, nem essa agora, quando a gente deu aquela visão geral de função, a gente estudou sobre o domínio da função, né? E a gente viu que funções como essa daqui, ó, f de x igual a 1 sobre x, por exemplo, o domínio dela, essa função aqui, não é uma função f definida nos reais em reais. Não é. Por que que ela não é? Porque o domínio eu não posso colocar qualquer número para o x, né? Quais são os números que eu não posso colocar aqui no x? Zero, por exemplo, né? Zero eu não posso colocar aqui, porque se eu calculo f de zero, isso daqui vai ficar 1 sobre zero. E não existe divisão por zero, certo? Não existe. Então, a gente não pode colocar o zero aqui. Então, essa função 1 sobre x é uma função f definida nos reais, tirando o elemento zero, ó, e o contradomínio é os reais, tá? Essa função aqui é 1 sobre x, certo? Então, nessa função aqui, né, vindo para o que a gente está estudando, que é a função do segundo grau, a gente não tem nenhuma restrição para colocar no x. Você pode calcular o f de zero aqui, ó. Se você calcular o f de zero, vai ficar... Desculpa, né? F de zero vai substituir o x. Vai ficar, ó, a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. Que isso aqui vai me resultar em quê, ó? A vezes zero ao quadrado é zero, zero vezes a dá zero.
b vezes zero dá zero, então o f de zero resulta no termo independente, né? Ó, a letra C aqui. Existe, né? A gente consegue calcular tranquilinho. Eu consigo calcular o f de número negativo, eu consigo calcular o f de raiz de 2, por exemplo, né? Eu consigo substituir aqui, ó, botar raiz de 2, ó, não tem problema nenhum, tá vendo? Eu consigo fazer a conta normalmente, não tem nenhum número, qualquer número real que eu coloque aqui, eu consigo fazer a conta. Então, por isso que a gente diz que a função do segundo grau, ela é dos reais em reais, né? E o número x, né, o que você coloca no x, vira a função. Ou seja, se você colocar x, vai ficar ax quadrado mais bx mais c. Se você colocar 2, vai ficar a vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais c. Se você colocar raiz de 10, vai ficar a vezes raiz de 10 ao quadrado mais b vezes raiz de 10 mais c. Ok? Então, não tem nenhuma restrição. Diferente também, por exemplo, ó, dessa função aqui, ó, f de x igual a raiz quadrada de x. Né? Nessa função aqui, a gente não... Ou melhor, ó, melhor, se você pegar essa função aqui, ó, 1 sobre a raiz quadrada de x. Nessa função aqui tem mais restrições do que a 1 sobre x. Por quê? Raiz quadrada não pode ser negativa, né? Então, já não é todos os números reais, é todos os números reais, tirando os números negativos, né? Então, vai ser só os positivos, e ainda sem incluir o zero, né? Porque raiz quadrada de zero é zero e não pode ter zero no denominador. Então, essa função aqui é dos reais positivos sem o zero nos reais, ok? Então, por isso aí que o domínio dessa função, ela é todos os números reais, tá? Eu acho interessante a gente ver isso, porque eu chegar aqui só e falar, a função é dos reais em reais, fica meio, né? Por quê? Então, tá aqui a explicação do porquê. A função do segundo grau é uma função que o seu domínio, né? Ó, isso aqui é o domínio, é todos os reais, porque não tem nenhuma restrição para você colocar na incógnita, que é o x, certo? E aqui a gente chama de contradomínio ou também de imagem, né? Também é todos os reais, ok? Então, gente, e aqui também, né, vai ficar só os reais positivos também, né? Porque a gente vai estar trabalhando só com os números positivos, então é nos reais positivos também, e sem incluir o zero, vai acabar dando o mesmo, né? Não é só os reais, é a mesma coisa. O domínio é os reais positivos sem o zero e o contradomínio também, ok? Nesta função aqui, 1 sobre x, 1 sobre a raiz quadrada de x. Mas, na nossa função aqui, não tem nenhuma restrição, certo? Deixa eu apagar isso aqui para a gente continuar aqui nossa aula. Vamos identificar a função quadrática como trinômio do segundo grau. Por que trinômio do segundo grau? Porque a função do segundo grau, ó, ela tem 3 monômios, né? Ó, por ter 3 monômios, a gente chama de trinômio do segundo grau, né? Porque é a soma de 3 monômios. Isso aqui é um monômio, outro monômio, outro monômio. Estão somando, então, trinômio do segundo grau, certo? E ela associa, né? Vamos identificar a função quadrática como trinômio do segundo grau e ela associa, e a gente escreve ela simplesmente como f de x igual a x quadrado mais bx mais c, ou também vale aquela coisa de toda função, né? A gente também pode escrever uma função como sendo y igual a x quadrado mais bx mais c. Lembrando que f de x e y são iguais. Vamos ver agora aqui, ó, alguns exemplos da função do segundo grau. A letra A aqui, ó, o primeiro exemplo eu tenho f de x igual a menos x ao quadrado mais 100x. Isso aqui é uma função do segundo grau, né? Às vezes eu vou falar equação, mas não, também é uma equação do segundo grau, né? Mas aqui, neste caso, é uma função do segundo grau. Como que a gente identifica uma função do segundo grau? Você olha o maior expoente.
O maior expoente da função do segundo grau é 2. Expoente, lembrando, é o que fica em cima aqui da incógnita. O maior expoente é 2. Então, é a função do segundo grau. Então, ó, f de x igual a menos x² mais 100x. Aí a gente tem aquela ideia lá dos valores de a, b e c. Diferente da função do primeiro grau, que a gente tinha só os valores de a e b, aqui na função do segundo grau a gente tem os valores de a, b e c. Aí vale lembrar, ó, a gente sempre recai na forma genérica para poder lembrar isso. O a é o coeficiente que acompanha o x², o b é o coeficiente que acompanha o x e o c é o termo independente. É aquele termo que não acompanha incógnita. O a acompanha a incógnita, que é o x². O b acompanha a incógnita com x elevado a 1, né? Quando não tem nada, está elevado a 1. E o c não acompanha incógnita nenhuma. A gente chama de termo independente. Então, ó, o a aqui vale menos 1, né? Ó, nessa função. O a vale menos 1, que é o coeficiente que acompanha o x². Quando não tem nada, vale 1. Tem um menos aqui na frente, então, menos 1. O b, que vale 100, é o coeficiente que acompanha o x, ó, 100x. Essa equação aqui a gente chama de equação do segundo grau incompleta. Por quê? Porque não tem o valor do c. Tá vendo? Ó? A gente tem o coeficiente que acompanha o x², que vale menos 1. A gente tem o coeficiente que acompanha o x, que vale 100. E a gente não tem a constante, né? Não tem o termo independente. Quando isso acontece, ela vale 0, tá? Então, o a é menos 1, o b é 100 e o termo independente, que é o c, vale 0. Na letra B, ó, f de x igual a 3x² menos 2x mais 1. O a é o coeficiente que acompanha o x², que vale 3, ó. A vale 3. O b é o coeficiente que acompanha o x elevado a 1, né, ó. Tem que prestar atenção no sinal, que é menos 2, ó. O b vale menos 2. Não é só 2, né? Tem que prestar atenção com o sinal, que o sinal vai junto. Então, o b vale menos 2. E o c aqui agora, ó, a gente tem, que é o termo independente, que vale 1. Ok? Bom, agora a gente tem aqui a letra C. A letra C é y igual a menos 4x². Menos 4x². O termo que acompanha o x² é o a, né, ó, que vale menos 4. Então, tá aqui. A menos 4. O b é o termo que acompanha o x, que vale 4. Então, tá aqui. E o c é o termo que não acompanha nada, que vale menos 1. Tá aqui, ó. C menos 1. Depois a gente tem h de x igual a x² menos 4. Também uma equação do segundo grau incompleta. Por quê? Porque agora a gente não tem o valor do b, né? Ó, o valor do a é 1, quando não tem nada na frente vale 1. 1, né? O a é o coeficiente que acompanha o x², vale 1. O b é o coeficiente que acompanha o x, que não tem, então vale 0. E o c é o termo que não acompanha nada, que vale menos 4. Tá aqui. Na letra E, a gente tem g de x igual a 10x². Também uma equação do segundo grau, né? Ó, g de x igual a 10x² incompleta. A gente tem o valor do a, que é o coeficiente que acompanha o x², que vale 10, né? Ó, o a vale 10. A gente não tem o coeficiente que acompanha o x e também não tem o termo que não acompanha nada, que é o termo independente. Então, ambos valem 0. B vale 0, C vale 0. Bom, por último, a gente tem a f de x igual a menos 2x², menos 4x, menos 8. Todos os termos negativos, né? Então, o a é o termo que acompanha o x², que vale menos 2. O b é o termo que acompanha o x elevado a 1, que vale menos 4, tá aqui, ó. E o c é o termo que não acompanha nada, que é menos 8. Então tá aqui, c vale menos 8, certo? Então, ó, isso aqui é extremamente importante. Quando a gente vai, principalmente na parte de gráfico, a gente vai entender depois o que cada letra faz com a função, né? Lá na função do primeiro grau, quando a gente estudou, né? Inclusive, se você não assistiu a playlist de função do primeiro grau, sugiro que você assista.
lá a gente viu o que cada letra, né? O que a letra A fazia com a função, o que a letra B fazia com a função. Lembrando, né, que a função do primeiro grau ela tem essa cara aqui, né? Ó, bx mais c, por exemplo. É ax mais b lá, né? Mas também a letra não importa. E a gente viu o que cada letra fazia. Aqui a gente vai ver também. Então é muito importante. Essa aula é extremamente importante. É o início você saber que o A é o termo que acompanha o x ao quadrado, o B é o termo que acompanha o x e o C é o termo que não acompanha nada. Porque lá no gráfico a gente vai usar muito isso. Certo? Aí a gente tem aqui, ó, eu coloquei aqui, veja o que não é função quadrática. É importante a gente ver isso daqui também, porque às vezes as pessoas confundem. Então, olha só. F de x igual a 2x. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Como que a gente sabe que é uma função do primeiro grau? Porque o maior expoente aqui, ó, é o 1. Toda vez que não tem nada, elevado vale 1. Então, isso daqui é uma função do primeiro grau. A gente já estudou. Se você não viu essa playlist, vá assistir. Isso aqui, ó, não é uma função quadrática também, não é uma função do segundo grau. Porque uma função do segundo grau, para ser função do segundo grau, tem que ter um x elevado ao quadrado. E aqui a gente não tem isso. Aqui a gente tem 2 elevado a x. Aqui a incógnita está no expoente. Né? A incógnita está no número. E isso aqui é uma coisa que a gente chama de função exponencial. Tá? Então, não é uma função do segundo grau, uma função exponencial. Essa daqui, ó, h de x igual a 2, isso aqui é uma função, né, ó, uma função do primeiro grau, né, ó, uma função do primeiro grau e uma função constante. É do primeiro grau e constante. H de x igual a 2. Também vimos funções desse tipo lá na playlist de função do primeiro grau. E essa função aqui, ó, é uma função do terceiro grau. Como que a gente sabe que ela é uma função do terceiro grau? Olha o maior expoente sempre. Você identifica o grau de uma função, o grau de uma equação também, sempre olhando o maior expoente. O maior expoente aqui é 3. Então, isso aqui é uma função, ó, função do terceiro grau. Certo? O maior expoente é 3, é uma função do terceiro grau. Se não tivesse isso aqui, ó, se tivesse 2x² mais x mais 1, era uma equação do segundo grau. Se não tivesse nada disso, ó, se tivesse só x mais 1, era uma equação do primeiro grau. E se tivesse só o 1, né, ó, se eu tirasse tudo e deixasse só o 1, era uma função do primeiro grau constante. Certo? Se você vê lá, sei lá, f de x igual a x elevado a 7 menos 5x à quarta mais 3x ao quadrado mais 2, por exemplo. Isso aqui é uma equação do segundo grau? Não. É uma equação de que grau? Do sétimo grau. Porque o maior expoente, uma função, né? Desculpa. É uma função do sétimo grau. Por quê? Porque o maior expoente aqui, ó, é o 7. Se não tivesse esse termo, se fosse só f de x igual a 5x elevado a 4 mais 3x² mais 2. Seria uma equação do quarto grau. Porque se não tivesse isso aqui, o maior expoente ia ser 4. Se não tivesse isso aqui também, aí sim seria do segundo grau. Se não tivesse, do primeiro grau e constante. Ok? É importante você saber isso, né? Você saber fazer essa manipulação, porque é importante você identificar, né? Agora, nesse começo, até esta aula, o importante, né? Esses 3 primeiros vídeos aí que tem na nossa playlist de função do segundo grau, é importante você saber identificar o que é uma função do segundo grau, tá? A primeira, uma coisa muito importante é isso, identificar o que é uma função do segundo grau e depois identificar os valores de A, B e C e saber que a função do segundo grau é uma função que o domínio é todos os números reais, né? Porque a gente não tem nenhuma restrição para colocar aqui
na incógnita, que é o x, ok?